E você, meu irmão, que está com a sua Bíblia aí, abra lá no livro de Gênesis, capítulo 2 e verso 8. Gênesis, capítulo 2 e verso 8. O texto diz assim, Gênesis, capítulo 2 e verso 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Apenas esse versículo, Gênesis capítulo 2 e verso 8. Eu estive essa semana tendo algumas conversas, porque os irmãos sabem que a gente aí está nas vésperas aí da nossa mudança. Segundo o corretor que está vendo o salão para a gente lá, ele nos garantiu que essa semana sai aí a resposta, essa semana a gente tem aí uma resposta, a gente pega a chave, então vamos estar fazendo orações aí para que isso aconteça, né? Para que a gente possa pegar logo a chave desse novo salão e fazer a mudança. E aí, irmãos, o que eu quero falar com você na noite de hoje, e é algo que tem, assim, nas conversas que eu tenho tido, né, quando as pessoas perguntam, olha, pastor Pablo, vocês vão mudar de lugar e tal. E aí, algumas pessoas, elas entendem a importância de mudar de local. Outras pessoas não entendem. Outras pessoas resistem a isso. E aí, eu lendo a palavra de Deus, Deus ministrou isso ao meu coração, e agora, provavelmente, esses cultos serão aí os últimos cultos que nós estaremos fazendo neste local. Então, eu quero falar com você, irmãos, sobre isso, sobre locais que Deus prepara para o homem, locais que Deus prepara para você. E nada melhor do que nós olharmos para o livro de Gênesis e analisarmos isso à luz das Escrituras. Você sabe que no começo do livro de Gênesis, vai narrando Deus criando todas as coisas. E aí chega nesse versículo que eu acabei de ler com você, aonde diz que o Senhor Deus plantou um jardim numa região chamada Éden. Hoje nós chamamos popularmente de Jardim do Éden. E lá Deus formou o homem e colocou o homem nesse jardim. Aqui está um ponto importante para nós, porque você percebe que Deus primeiro preparou o lugar, Ele construiu o jardim. No primeiro momento, Ele não colocou o homem para desbravar o planeta, tudo aquilo que ele pudesse, não. Ele reservou um lugar chamado Jardim do Éden, e ele criou o homem, criou a mulher, e colocou o homem e a mulher nesse lugar específico. Tanto é que depois que eles pecam, depois que eles comem do fruto proibido, eles são expulsos do jardim. Eles são expulsos daquele lugar que Deus tinha preparado para eles. E é interessante isso, irmãos, porque em muitos momentos, nós nos esquecemos que Deus, Ele já tem todas as coisas preparadas. Deus já tem o lugar certo para você. Deus já tem o emprego certo para você. Ele já tem a empresa certa para você trabalhar. Ele já tem um lugar certo para você morar, Ele já tem a cidade certa para você ir, Ele já tem a casa certa para você ir. E nós nos esquecemos disso. Nós achamos que Deus, Ele vai fazendo as coisas meio de improviso. Conforme a gente resolve, aí Deus Ele vai atrás da gente, arrumando, organizando todas as coisas, e na verdade é o contrário. Deus primeiro prepara o lugar, depois Ele prepara o homem. Vocês se lembram de Abraão? Quando Deus diz para Abraão, Abraão,
você e os seus parentes vão ter que sair daí e vocês vão para um lugar aonde eu lhes mostrarei. O lugar lá, Israel, Canaã, terra prometida, já estava preparado, já existia. Abraão não estava lá, mas o lugar já estava preparado. O lugar já estava preparado. E nós precisamos ter consciência disso, para que nós possamos valorizar os lugares que Deus nos coloca. O lugar que você está hoje, o lugar que você está agora, o lugar que você tem vivido, é um lugar que Deus preparou para você. É um lugar que Deus preparou para você. É bênção de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas eu não estou contente. Pastor, eu não estou contente no lugar que eu estou. Irmãos, mas saiba de uma coisa, você não está em vão. Você não está à toa. Você está aonde você está, porque Deus preparou este lugar. Deus preparou este lugar. E se você for analisar a vida dos homens da Bíblia, você vai vendo que o tempo todo Deus vai levando esses homens para outros lugares. Mas para cada lugar que esses homens vão, são lugares preparados por Deus. Talvez o lugar que você está hoje não seja um lugar para você viver a vida toda, mas é um lugar preparado por Deus. O emprego que você está hoje não é, talvez, o emprego para você trabalhar a vida toda e se aposentar neste lugar, mas é um lugar preparado por Deus que vai te preparar para viver outras coisas no futuro. E isso nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter consciência disso. O que nos cabe então? O que nós precisamos fazer então? Nós precisamos valorizar o lugar que Deus nos deu. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu agora. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Deus preparou o jardim. A Bíblia diz que esse jardim, lá no Éden, era um lugar excepcional. Era um lugar tranquilo, seguro. Adão e Eva estavam protegidos dos perigos do mundo lá fora. Era um lugar cômodo para eles. Só que aconteceu um detalhe. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles não souberam valorizar o lugar que eles estavam. Eles não souberam tirar proveito daquilo. A Bíblia diz que nos finais da tarde, Deus descia, vinha com eles lá no jardim e conversava com eles. Eles tinham um relacionamento de profunda intimidade com Deus. Às vezes nós estamos num lugar, sendo abençoados neste lugar, e não sabemos valorizar aquilo que Deus tem nos dado agora. Nós não sabemos. Então, Adão e Eva, eles se rebelam contra Deus, eles pecam contra Deus e eles são expulsos do jardim. Eles são expulsos. E agora eles não estão mais protegidos naquele jardim lá no Éden. Agora eles estão correndo perigos. Agora eles estão no mundo. Agora eles estão soltos. Agora é cada um por si. Agora eles têm que se virar. Agora não tem mais Deus vindo no final da tarde para conversar com eles. Agora não tem toda aquela mordomia que eles tinham no jardim. Porque eles não souberam aproveitar a bênção de Deus no momento em que ela estava acontecendo. Eu pergunto a você, você tem aproveitado a bênção de Deus no momento que ela está acontecendo?
Você tem aproveitado, você tem sido grato a Deus por aquilo que você está vivendo agora, neste momento? Porque, irmãos, daqui a pouco eu vou mostrar para você que a nossa vida é uma vida de transições. As coisas vão mudando. Como o próprio caso de Abraão, como eu disse a você. Abraão em um momento esteve aqui, outro foi para lá, outro foi para acolá, e ele foi mudando, tudo debaixo de uma direção de Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo perfeito disso também, Deus dando direções para que o apóstolo Paulo fosse para um determinado lugar, depois mudasse para um outro. Só que a questão é o seguinte, hoje, nós estamos aqui. Hoje você está onde você está. Hoje você está na casa que você está. Hoje você está no bairro que você está. Hoje você está no emprego que você está. No curso que você está. E você tem tirado proveito disso. Você tem valorizado isso que você tem? Ou você não tem percebido as bênçãos de Deus sendo derramadas na sua vida? Você não tem percebido Deus agindo na sua vida? Você não tem percebido Deus derramando o amor dEle, a graça dEle na sua vida, no momento em que você está vivendo agora? Irmãos, eu vou dizer algo a vocês de extrema importância. Nós só damos valor em algumas coisas quando perdemos. Só damos valor em algumas pessoas quando perdemos. Só. Alguns homens só dão valor no trabalho que têm quando perde. Quando estavam lá, não souberam valorizar. Não souberam valorizar. Algumas pessoas só dão valores às amizades quando perdem essas amizades. Quando essas amizades vão embora, se distanciam, acabam. Porque não souberam valorizar as amizades que tinham. Tem amizades que são péssimas e que nós precisamos realmente nos afastar, distância, sumir. Mas tem amizades que eram bênçãos, amizades que eram extremamente produtivas, e que nós perdemos esses amigos e essas amigas por não saberem valorizar, por não conseguir enxergar a bênção de Deus ali naquele momento. E aí depois, nós as perdemos. E aí então pensamos e descobrimos que elas eram sim muito importantes para nós. Que elas eram sim muito relevantes para nós. Irmãos, estavam no jardim Adão, debaixo de todo aquele conforto. A Eva, debaixo de todo aquele conforto, aquela segurança, sendo guardados por Deus. Terra fértil, o que eles plantavam frutificava com rapidez. Agora no mundo lá fora não vai ser assim. Porque eles não souberam valorizar, porque eles não souberam aproveitar, porque eles não souberam tirar proveito daquilo que Deus estava fazendo, entregando na vida deles naquele momento. Eles não souberam. E eu faço uma pergunta para você. Você tem valorizado o momento que você tem vivido? Você tem valorizado a família que você tem? Você tem valorizado ou você vai esperar perder a família? Você vai esperar a família desabar para depois você perceber que você estava sendo abençoado e não percebia. Tem uma mulher no TikTok
que, ó a fonte, né? Em vez de citar aqui um grande filósofo, né? Não, vou citar o TikTok aqui para os irmãos. Tem uma mulher no TikTok que ela tem uma fala que chama assim, divorciada arrependida. Eu sou uma divorciada arrependida. Aonde ela conta vários dilemas que ela está passando agora que ela está divorciada. Que antes ela reclamava do marido, achava o marido não sei o quê, tal, um monte de crítica no marido, e agora que ela está de volta na vida de solteira, ela percebeu um monte de dificuldade que a vida de solteira traz para ela, um monte de homem 1000 vezes pior do que o marido, e ela olha para trás e fala, meu Deus, meu marido era um anjo e eu não percebia. E aí você lê os comentários lá, você vai ver que um monte de gente, um monte de comentário de homem casado, mulher casada, falando assim, nossa, você me fez valorizar mais o meu casamento. Nossa, você me fez valorizar mais o meu relacionamento. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos num lugar, sendo abençoados por Deus, e nós não estamos sabendo dar valor. Não estamos sabendo dar valor. Em um outro vídeo, eu vi um depoimento de um rapaz, ele é um comediante famoso aqui no Brasil, e ele falando que ele já estava morando junto com a esposa dele, bastante tempo já, e a esposa dele falava sempre de casar. Ah, vamos casar, tal. Não, para que casar? Casar é bobeira, tal. A gente já está junto aqui, e ele já tinha um filho, já estava morando junto e já tinha um filho. Então, na cabeça dele, casamento é bobeira, é coisa para os outros ver, nada a ver, o importante é os dois ali estarem unidos na mesma visão e tudo mais. Aí um dia, estava ele e a mulher, né, vamos falar assim, ele e a mulher lá, assistindo um filme. E no filme teve uma cena que mexeu muito com o coração dele. E na hora veio a ideia, ele olhou, a esposa dele estava do outro lado do sofá assistindo o filme, e veio a ideia, ele falou assim, eu vou casar. E aí na hora que estava subindo as letras do filme, que acabou o filme, aquela tela preta subindo ali as letras, ele olhou para a esposa do outro lado do sofá e falou assim, vamos casar? A mulher já ficou emocionada na hora, falou, vamos, então vamos casar. Porque o filme fez ele perceber que ele estava sendo abençoado e não estava sabendo valorizar. A mulher, vários anos, pedindo para ele casamento, querendo casar, porque para ela era importante, e ele estava ignorando a opinião da mulher. Ele estava deixando a opinião da mulher de lado. E assim, irmãos, vai acontecendo na nossa vida. Nós vamos sendo abençoados por Deus, e não sabemos valorizar. Não sabemos valorizar. É óbvio, aqui eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho com os irmãos, que a gente sabe que tem relacionamentos que realmente não dava para continuar. Nós sabemos disso. Tem relacionamentos que eram realmente violentos, uma coisa nojenta, terrível mesmo. Não dava para continuar. Mas não é desses casos que eu estou falando. Eu estou falando de casos que às vezes nós não conseguimos valorizar. Deus coloca talvez na sua mão oportunidades para você fazer coisas importantes na sua casa, na sua família, para os outros. Deus coloca ministérios na sua mão, dá oportunidades na sua mão e você não sabe valorizar. Você não sabe valorizar, você acha que é uma coisa comum. Você acha que é uma coisa comum, que na próxima esquina você vai conseguir também. Você conseguiu uma vez, daqui a pouco você consegue de novo. Você percebe isso muito com pessoas que mudam de igreja. Pessoas que mudam de igreja normalmente faz isso. As pessoas saem da igreja, tal, não, saí da igreja, aquela igreja lá não presta, não sei o quê, discordo do pastor, discordo do membro, discordo daquela irmã, discordo disso, discordo daquilo, tal, e levanta um monte de crítica. Aí,
a pessoa vai para uma outra igreja. Aí vai para uma outra visitar. E vai para uma outra visitar. E visita várias igrejas. E aí ela começa a perceber o quanto é difícil se encaixar. O quanto é difícil fazer parte. O quanto é difícil você criar vínculo com uma igreja. Para você criar vínculo com uma igreja, você vai ter que estar disposto a amar. Você vai ter que estar disposto a perdoar. Você vai ter que estar disposto a ser tolerante. Você vai ter que estar disposto a muitas coisas, porque na igreja não é todo mundo que pensa como você. E aí você vê normalmente acontecendo o seguinte: a pessoa sai de uma igreja, vai para outra, não se encaixa, aí vai para uma outra, não se encaixa, aí vai para uma outra, não se encaixa. E eu já ouvi muito isso, inclusive de amigos meus, que saíram de igrejas, que aí eu falei para eles, cara, volta lá para a sua igreja, vai congregar na sua igreja lá. Você que é chato. Tem um amigo meu agora que ele está congregando numa igreja na Batista Lagoinha, lá em Cuiabá, e eu falei para ele já algumas vezes, falei, cara, volta para a igreja. É você que é chato, cara. Já viu que tanto você é chato? Você está achando que é os irmãos? Não é não, é você. Volta lá. Entendeu? Ama os irmãos. E aí agora voltou, tal, tá participando, tá interessado, tá valorizando os momentos. Porque nós, irmãos, às vezes não sabemos valorizar o lugar que Deus preparou para nós. O ministério que Deus preparou para você. A oportunidade que Deus deu para você. Nós não sabemos. Nós não sabemos. É como a experiência que eu tive de sair de casa, morar longe dos meus pais, lá, saí de casa com 20 anos, né? E aí fui morar longe dos meus pais para estudar, para ir no seminário. Quando eu cheguei no seminário, e assim, vira e mexe eu bati a boca com a minha mãe, né? Com meu pai, tal, aquela coisa, uma discussão aqui, outra ali, não sei o quê. Quando eu caí no seminário, que eu fui morar era um paulista no meu quarto, era 3 rapazes morando, era eu, que era de Mato Grosso, um paulista e um angolano. E aí, um mais porco que o outro lá no quarto. Era terrível aquilo lá. Fedia mais que um chiqueiro aquele negócio. Irmãos, na hora que eu caí lá, aí eu falei, rapaz, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Chulé, irmãos, que eu vou falar para você. Tinha um colega de quarto nosso que ele tomava banho a cada 8 dias. 8 dias. Né? Porque ele falava que estava frio, né? Não era acostumado com frio. Falou, nossa, que faz muito frio, não vou tomar banho hoje não. E ia. Era terrível, irmãos. E aí eu lembro que a fala de todo seminarista quase era essa. Rapaz, eu era feliz e não sabia. Como que era gostoso, como que era confortável lá em casa. A mãe, a gente que é filho sabe, né? Quer dar uma direitinha, fala, nossa, vontade de comer um bolinho de cenoura, tal. Passa 1 horinha, o bolo está lá na sua frente. Oh. Nossa, que vontade de tomar uma vitamina de abacate, que não sei o quê. A vitamina está lá, com gelo, tal, canudinho, não sei o quê. Agora, nossa, que vontade de tomar uma vitamina de abacate. Não aparece nada. Parece nada. Por quê? Às vezes nós não sabemos valorizar. Aí a gente perde. Aí você para pensar, fala, nossa, perdi. E quanta gente chora hoje porque perdeu família, porque perdeu filhos, filho hoje que não quer nem olhar na cara do pai mais, maridos e esposas que se casaram, que se apaixonaram, fizeram festa de casamento e hoje não se olham, não se conversam, se detestam, brigam por causa de qualquer motivo. Então, eu quero primeiro fazer você pensar sobre isso. Segundo,
Talvez você olhe agora, você vai pensando, né, na sua vida, e você vai falando, poxa, eu realmente tenho algumas coisas que eu poderia ter valorizado mais. Tem algumas coisas que eu poderia ter me doado mais, ter sido mais paciente, não ter sido tão bocudo, poderia ter sido mais tolerante, mas já foi. E eu não estou aqui para dizer para você que tudo volta ao normal. Não volta. Tem coisas que vai e não voltam nunca mais. Tem coisas que você perde e nunca mais você vai recuperar. Porque essa é a vida. Adão e Eva saíram do jardim e o texto diz, no verso 9, no verso 8, que ele colocou querubins para proteger o jardim, para que Adão e Eva não entrassem nunca mais no jardim. Tem momentos na nossa vida que as portas são fechadas para sempre. Oportunidades que você teve na vida, que você não soube valorizar, e aquela porta se fechou e nunca mais irá se abrir. Nunca mais irá se abrir. Você nunca mais terá essa oportunidade novamente. Adão e Eva, por mais que chorassem, por mais que pedissem, por mais que ficassem arrependidos, Deus nunca mais deixou eles pisarem no jardim do Éden novamente. Isso é muito triste. Isso é muito triste, nós precisamos olhar para isso e prestar atenção. Mas tem a boa notícia, irmãos. Porque o Evangelho é a boa notícia e eu tenho uma boa notícia. Adão e Eva tiveram uma boa notícia, sabe qual é? Que nós temos um advogado justo e fiel, que luta ao nosso favor, por mais que nós sejamos tolos muitas vezes, desculpa a expressão, mas em muitos momentos nós somos burros. Nós somos burros. Mas esse advogado, ele vem ao nosso favor. E ele luta pela nossa causa. Ele luta pela nossa causa. E ele luta de tal modo que ele foi capaz de dar a sua própria vida para que nós pudéssemos novamente ter a chance de estar próximos de Deus. Esse justo advogado, irmãos, esse justo advogado é aquele que nós precisamos nos dobrar diante dele e pedir para que ele nos ajude, pedir para que ele nos socorra, pedir para que ele nos ajude a ser menos cabeça dura, menos chucro, menos ignorante, menos egoísta, menos briguento, menos justiceiro e menos tantas coisas que nós somos de forma hipócrita. Esse advogado vem ao nosso favor. E esse advogado veio, morreu, ressuscitou. E ele diz, num determinado momento para os seus discípulos, quando ainda estava aqui, eu vou e vou lhes preparar morada. Olha novamente Deus preparando o lugar primeiro, para depois a gente ir. As casas estão sendo preparadas. As casas estão sendo preparadas, irmãos. As casas estão sendo preparadas. Hoje talvez você mora numa casa de dor. Você mora numa casa de angústia. Você mora numa casa de sofrimentos, mas saiba de uma coisa, a casa de alegria, a casa onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, essa casa está sendo preparada por Cristo Jesus, e é esse Cristo que nós devemos nos apegar, é a esse Cristo que nós devemos chorar diante dele, dizendo: Senhor, nos perdoa, Senhor, nos perdoa por sermos cabeça dura, nos perdoa por sermos egoístas, nos perdoa por não sabermos enxergar a tua bênção.
Tem um livro que eu gosto muito, que se chama Cartas a um Jovem Poeta. É um livro pequenininho, onde um menino que sonhava em ser poeta, ele escreve uma carta para um poeta famoso, um poeta alemão, é uma história real, e ele escreve uma carta para esse poeta muito famoso, pedindo conselhos, como que ele faz para ser um poeta, dicas, né? Sonho do jovem ali, do adolescente, e ele manda uma carta para esse poeta famoso, pedindo dicas, como escrever poesias e tal. E aí, numa parte da carta, o menino reclama, porque ele vive num lugar muito simples, não acontece nada demais, é um lugar chato, não tem nada de extraordinário acontecendo. E ele acompanhava a vida do poeta. E o poeta, uma hora estava na França, outra hora estava na Suíça, estava na Inglaterra, estava na Alemanha, estava viajando ali a Europa toda, convivendo com pessoas importantes, escrevendo, tendo livros sendo publicados. E aí o adolescente, ele olha para o poeta e fala: olha, a minha vida não é tão legal como a sua, como que eu vou poder escrever poesias lindas? Eu vivo num lugar tão simples, tão chato. Aí o poeta responde para esse menino. O poeta diz assim: meu caro Senhor, não culpe o lugar que você mora, culpe a si mesmo por não ser poeta o suficiente para ver beleza aonde você está. Às vezes nós não conhecemos Deus o suficiente, não conseguimos perceber a graça de Deus o suficiente para vermos que aonde nós estamos hoje, nós estamos sendo abençoados. Na família que estamos hoje, estamos sendo abençoados. Às vezes nós estamos distraídos. Nós erramos lá atrás. E todos nós erramos. Todos nós não soubemos valorizar coisas importantes no passado. Todos nós perdemos coisas maravilhosas. Todos nós perdemos oportunidades incríveis. Mas a minha oração e o meu pedido para você nessa noite de domingo de setembro de 2021, é para que você não cometa o mesmo erro. Agora você está tendo uma nova oportunidade. Você está em um novo lugar. Aprenda a valorizar. Aprenda a valorizar, meu irmão. Não perca novamente. Não perca o ministério que Deus colocou na sua mão. Não perca as oportunidades que Deus tem dado para você. Valorize a igreja que você congrega. Valorize, ame, se doe, se interesse, faça parte, valorize. Nós agora vamos viver uma nova fase num outro bairro. E tenho certeza que vai ser uma fase muito importante para a nossa igreja. Tenho certeza que a nossa igreja vai ser muito relevante na cidade de Piracicaba nos próximos anos. Temos trabalhado para isso, temos orado para isso, mas não podemos deixar para fazer lá, porque nós estamos aqui, e aqui eu vou dar o meu melhor. Aqui eu vou participar. Até porque a gente pode mudar. Mas quem disse que eu estarei lá? Quem disse que eu não posso sofrer alguma coisa, sofrer um acidente e não irei participar desse novo momento? O amanhã a Deus pertence. O que Jesus diz? Basta cada dia o seu próprio mal. Nós temos esse domingo. É esse domingo que nós temos. Então eu valorizo. Quando eu estiver lá, eu vou valorizar do mesmo modo, eu vou me empenhar do mesmo modo, eu vou participar, eu vou procurar dar o meu melhor, mas eu não vou esperar chegar lá, porque aqui e agora é o lugar que Deus me colocou. Entenda isso, irmãos. Entenda isso. Eu
Eu leio o livro de Gênesis no capítulo 3 e verso 23 e fico muito triste com isso. Olha o que diz Gênesis capítulo 3 e verso 23. Presta atenção nessa leitura. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Eles foram expulsos e não tiveram a oportunidade de voltar. A nossa história é diferente, porque nós temos esse intercessor que é Jesus, e que dá para nós uma segunda chance, que dá para nós a oportunidade de abrirmos os olhos, de não esperar perder para valorizar. E nessa noite eu quero orar com você, eu quero interceder com você, para que nós possamos valorizar aquilo que Deus deu para nós hoje. Amém? Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração, Senhor.